todos muito bem-vindos. Hoje eu estou de penetra aqui no louvor. Pode essas coisas não? O Cassiano já fugiu, Cassiano, Juliano? Cadê? Vai ter susto, Cassiano. Eu não vou me deixar sozinho. Nem sair com vocês, eu vou ficar sozinho. Turma, nós vamos começar a cantar. Sergião, preciso de uma ajuda aqui, tá bom? Põe esse pedestal para mim, por gentileza, tá bom, querido? Obrigado. Então eu vou orar para a gente começar, então nós vamos cantar, seguir com a oração e depois o Daniel que vai trazer o sermão para a gente hoje. Oremos então. Senhor, obrigado. O Senhor é tão bom, obrigado pelo dia de hoje. O Senhor está aqui, obrigado pela sua graça e quero te pedir que o Senhor invada o nosso coração hoje e seja um tempo especial como igreja, tempo de redenção ao teu nome, que está acima de todo nome. Quebranta o meu coração e os dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Turma, vamos ficar de pé. A primeira qual que é, Cassiano? Enemy. Isso, Enemy. Você puxa a palma aí, Jeff? Não, você primeiro puxa a palma, Jeff. Não. Deixa eu te combinar aqui, depois eu falo para vocês, tá? O Jeff vai puxar a palma aí. Peraí. Segunda vida? Turma, se Deus quiser, essa semana sai a parede. Vamos orar por isso, hein, Marcelão? E aí, saindo a parede, já pensou? Semana que vem, que legal, todo mundo aqui. Estamos no improviso aqui hoje, porque a mesa de som já foi desmontada. Pedir para essa porta ficar aberta, por gentileza, por causa da circulação. Isso. Por favor, tá bom? Próxima música, demais, hein? Vida. Essa eu preciso pegar o cavaquinho aqui, né? Então tá bom. Nós aprendemos da última vez que esse grupo aqui tocou. E eu vou tentar lembrar as notas aqui, tá?
sentar agora para a próxima música. Qual que é agora? Essa música, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa música nós já temos, para vocês me ouvirem, nós já temos tocado aqui na igreja há algum tempo. E era uma daquelas típicas que a gente tocava no EBD, vocês lembram? E Deus tem dado a oportunidade de tocar aqui durante o culto. Vamos lá. São palavras de Jesus, tá? Última música de hoje, este é o meu respirar. Quantos aqui lembram se nós já tocamos? Quantos aqui conhecem essa música? Deixa eu ver. Ok, então tem uma parte, vocês ajudam. Não acho que a gente já tenha tocado aqui na igreja, não me lembro. Vocês lembram ou não? Quem lembra? Já tocou? Já tocou? Na outra igreja, no outro prédio. Ó, assustado agora, Rosana. No outro prédio. Na outra igreja toca, eu sei, mas na nossa não sei. Legal. Gente, nessa última música tem o momento das ofertas. Normalmente os irmãos fazem por Pix ou por depósito, tá aí no boletim de vocês. Mas se alguém trouxe, pode vir aqui, tá bom? Vamos ficar de pé para a última música? Esse é o meu
todos então são muito bem-vindos aqui. Temos alguns nos visitando. Muito queridos, muito bem-vindos, tá bom? Vocês também. E gostoso estar com a igreja assim, se Deus quiser, melhor acomodados em breve. Se Deus quiser, nós seguiremos com retirar essa parede. Foi uma semana muito intensa para mim. E também aproveitamos, não é, Marcelão, que o engenheiro estava ocupado? Não foi de todo ruim. Estava no mestrado essa semana, agradeço as orações. Foi uma semana extremamente intensa, mas muito produtiva. Ô Cassiano, cadê o Cassiano? Sumiu? Sumiu. Vou pôr esse microfone aqui. Pode pôr? Será, Léo? É para pôr. É isso? Então tá bom. O Cassiano saiu e voltou. Foi só chamar e já vi. Obrigado, querido. Turma, pedidos de oração rapidamente. Vamos lá. Quem tem pedidos de oração para a gente orar? Diga, Carmen. Os meus pais, a saúde está frágil essa semana. Ok. Saúde dos pais. Sim. Quem mais gostaria de pedir por saúde? Na área da saúde. Vamos lá. Mais alguém? Ok. Então os pais da Carmen por enquanto. Mais algum pedido, turma? Diga, Júnior. A esposa lá do meu amigo, o Samuel, está com muito internada. Uau. Vai fazer uma cirurgia na quarta-feira. Ok. Você lembra o nome dela, Júnior? Não lembro. Maria Amparo. Maria do Amparo. Isso, Maria Amparo. Ok. Então os pais da Carmen, cirurgia da Maria Amparo. Alguém levantou ali atrás. Quem? Oi, Kátia. Vão se mudar para o sul. Quando que eles vão? Ok, eu envolvi alguma semana, mas depois a gente vê. Mas vamos orar por eles, tá bom? E vou ficar um pouco mais longe, hein? Isso é oração sua, Flávio? Você é malandrão você, viu? Ora mais, Kátia, tá? Ora mais. Oi, doutora Daisy. O pai da Teté, Vanderlei, vai fazer uma cirurgia amanhã de hérnia. Tá bom. Lá em Jundiaí. Ok, orar então pelo Vanderlei, pai da Stephanie. Isso? Então tá bom. Mais alguém? Zé Augusto e Guarizo. Ele foi mais rápido, hein, Guarizo? Não pode, tem que levantar a mão. Você levanta a mão aí, Daniel. Que negócio é esse? Então a Aninha levantou. Diga, Guarizo. Pedir por paciência e sabedoria no trabalho. Ok, paciência e sabedoria no trabalho. Tá bom. Acho que muitos de nós, hein? Orem pelo Daniel, para ele ter paciência e sabedoria no trabalho comigo, coitado. Então tá bom. Então vamos repassar: Carmen, Maria do Amparo, os pais da Kátia, Zé Augusto, sabedoria no trabalho e o Vanderlei. É isso? Mais alguém? Então tá bom, vamos ver se minha memória não falha agora. Vamos orar então. Oi, Maria Ângela. Desculpa, só porque a gente não faz mais academia no mesmo horário, agora te ignorei aí. Pode falar, desculpa. Eu estou falando pedidos, então gratidão pode falar também? Pode falar gratidão também. Quero louvar Deus pela vida da minha irmã que faz aniversário de Lívia. Lívia, olha que especial. Hoje eles foram para São Paulo, né, com a despedida do Felipe e a família, não é isso? Vou orar pela Lilian, agradecer a Deus pela vida dela. Tá bom, obrigado, Maria Ângela, desculpa. Tá aqui, tá. Mais alguém, então? Eu até trouxe óculos, mas eu não sei como que vocês conseguem usar o óculos com a máscara. Fica tão embaçado. O que foi? Então tanto faz, né? Nem sabe se está embaçado, né? Então. Gente, eu tô numa fase. Ora por mim aí, porque eu não enxergo mais nada. Nossa. Eu achei que tinha 3 pessoas na igreja hoje. Estou ouvindo mais gente. Vamos orar também pelas crianças. Hoje eles vão ter aula. Todas as crianças vão ter aula comigo. Não sei. Gostou, Alice, ou não gostou? Ufa. Não, depois te resolvia na aula isso daí. Vocês são muito queridos, viu, Alice? Como pastor da igreja, eu sempre gosto de ter um tempo com as crianças. O Daniel também tem tido, mas ele tem tido mais oportunidade recentemente do que eu. E aproveitando que ia ter o mestrado, eu falei, o Daniel vai pregar hoje, então eu falei, legal. Hoje eu vou estar com a turminha lá,
Mano, desculpa qualquer coisa de barulho, a gente vai... Tá bom? Nem trouxe o apito hoje. Usei ontem à vontade para não ter que usar hoje, né? Então, mas nós vamos orar também pelas crianças, pela aula conjunta que vamos ter lá fora. Aproveitar o espaço que Deus deu, muito bom. E tem uma coisinha para conversar com a turminha também. Meus 2 auxiliares estão aqui, talvez meus 3, não sei, né? Então vão me ajudar aqui. Pelo menos a Aninha e o Ju, no mínimo, vão me ajudar, tá bom? Agora eu preciso repassar de novo, Carmen. Ó, Carmen, o do Júnior, da Lelê, o do Guarizo, o do Daniel, da Mariângela, da Kátia. Faltou alguém? Então, vamos lá. Minha memória fotográfica pode me ajudar. Oremos então. Senhor, obrigado pelo tempo juntos aqui como igreja. Somos teus. O Senhor tem cuidado de nós. Um ano tão difícil para a gente, com tantas lutas na área da saúde, tantas dificuldades para alguns na questão do sustento, mas nós estamos aqui e podemos te agradecer pela tua bondade. Te pedimos pela saúde dos pais da Carmen, que o Senhor cuide deles, que eles, nesse fim de vida, tenham um fim de vida tranquilo, no que diz respeito à saúde e à vida espiritual com Deus também. Senhor, nós te pedimos pelo pai da Stephanie, pelo Vanderlei, que o Senhor cuide dele na cirurgia de hérnia, esteja ali, e mais do que só na cirurgia, que o Senhor também transforme a vida da família toda ali. Te pedimos pela Maria Amparo, que o Senhor seja o cuidado e o amparo que ela precisa, e a abençoe também, depois de um longo tempo de internação, que o Senhor cuide dela. Te pedimos pelos pais da Kátia, por quem já oramos tantas vezes pela salvação, pela transformação no coração, que o Senhor use essa mudança deles para mexer ali com eles, e que sempre que o Flávio, a Kátia, os meninos tiverem um tempo com eles, que a sua graça seja expressa para eles que são tão queridos por nós. Senhor, te pedimos ainda pela saúde do Zé Augusto, que o Senhor dê sabedoria para o Daniel, para a Carol, para os demais filhos e familiares, mas que o Senhor cure, que ele tenha a sua sobriedade recuperada para que ele compreenda a tua mensagem e o teu evangelho, e o Senhor o abençoe também. Somos gratos ainda pela vida da Lilian, mais um ano de vida, que o Senhor abençoe a família toda, com os filhos, os netos, o Otávio, e esteja com eles grandemente. Finalmente te pedimos por sabedoria no trabalho do Guarizo, cuidado teu, proteção, sustento, não só no dele, mas de muitos de nós, dê paciência e exercita em nós o fruto do Espírito através dessas situações. Faça isso com o Guarizo também. E finalmente, Senhor, abençoa as crianças agora, nos dá um tempo especial e memorável. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Legal. Turminha, crianças de 3 a 9 anos. Uau! Então, vagarosamente, devagarinho, por gentileza, me sigam até ali o salão social, que nós vamos ter um tempinho juntos. Querido, Deus te abençoe muito. Te use muito, tá bom? Ó, tô deixando o microfone para você aqui, tá? Criançada, vamos comigo? Que suspense. Eu demorei de propósito, para vocês ficarem bem quietinhos, assim, esperando. Tudo bem, queridos? Como estamos? Tem paz? Bom, eu sei que é uma pergunta meio estranha, né? Porque vocês não vão poder me responder, mas eu pergunto isso para provocar um pouco em vocês e estimular o hábito de colocarmos o nosso coração diante de Deus, que sonda e conhece todas as coisas. 10h30. Linda, eu acho que mais uns meses o óculos para perto vai chegar. Eu sou companheiro do do Pedro. Eu até trouxe meu óculos, acho que não vai precisar usar. Muito bom, queridos. Eu queria, embora o Pedro já orou, eu queria orar mais uma vez. E podemos orar? Curve a sua cabeça e vamos orar. Deus amado, nós
vamos expor a Tua palavra, sabendo que não é por força humana ou método humano, mas sim pela ação do Teu Santo Espírito que o Senhor produz em nós mudanças, transformações. E a minha oração é que o nosso coração seja profundamente tocado pelo Teu Santo Espírito, que percebamos o poder e o valor da Tua graça em nossas vidas. Deus, torna o nosso coração, por favor, um coração sensível, um coração bem humilde, um coração disposto a se submeter ao Teu trabalho em nós, Pai. Usa a Tua santa palavra para falar conosco e para aperfeiçoar a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Imagina que você mora em uma cidade pequena, frequenta uma igreja pequena e de repente, no ambiente onde você vive, fora da igreja, no trabalho, na família, no lazer, você começa a perceber que algo estranho, sinistro, começa a acontecer na cidade onde você mora. Conversas como, por exemplo, seus colegas de trabalho, suas colegas de trabalho, ou gente da sua família, falando, por exemplo, que eles estão participando de uma filosofia, de um estudo secreto, onde é possível se desenvolver espiritualmente, mas isso é só para alguns iniciados. No meio de uma das conversas você ouve uma tal de adoração a anjos. O seu filho chega em casa dizendo: mamãe, papai, é verdade que nós temos que adorar a anjos? Que eles têm mais poder ou igual poder que Deus? De repente você recebe um telefonema, hoje não tem telefonema, né? Um zap de uma tia sua, de um primo, de uma prima, dizendo: olha, para você ser mais santo, você precisa se abster de alguns alimentos. Se você não guardar o sábado, então, você está bem sujo. E aí você percebe que começa a ver, na cidade onde você mora, pessoas extremamente místicas, uma misturada de filosofias, de seitas, conhecimentos secretos. E aí de repente um dia você vai ao domingo na igreja na cidade onde você mora, e você começa a perceber que agora não é mais fora da igreja, dentro da igreja que você tanto gosta e vai todo domingo, tem gente do seu lado no intervalo do café com pão de queijo, falando coisas estranhas à fé. E aí, um dos fundadores dessa igreja começa a perceber esse murmurinho, essa conversa estranha dentro da igreja agora, e diz: eu preciso fazer uma viagem. Mas uma viagem muito longa. Não havia carro, não havia avião, era a pé ou pelo mar. E este fundador dessa igreja onde você está vai fazer uma viagem extremamente longa, de dias. Sabe onde ele está indo? Ele está indo visitar o seu mestre. Ele está indo visitar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Uma prisão domiciliar, acorrentado ali, junto a outros soldados romanos. E este homem viaja dias para chegar diante de Paulo e dizer tudo de estranho que está acontecendo naquela igreja, daquela pequena cidade. Paulo, mesmo preso,
sem perspectiva de vida, sem perspectiva de uma libertação, porque ele ama aquelas pessoas que ele não conhece, que nunca conheceu. Vai escrever uma carta. Uma carta orientando essas pessoas como lidar com essas coisas estranhas, misteriosas, coisas que estão afastando ou enganando as pessoas daquela igreja de uma fé genuína em Cristo. Vou pedir para você abrir em Colossenses capítulo 1. Esse é mais ou menos o cenário, o contexto onde as pessoas que estavam naquela pequena igreja, naquela pequena cidade chamada Colosso, viviam. Espero que você tenha se imaginado, enquanto eu contava aqui essa história. E Paulo, eu posso imaginar Paulo ouvindo o relato deste homem chamado Epáfras, que vai contar tudinho o que está acontecendo naquela igreja. E eu posso imaginar Paulo assim, bem pertinho de Epáfras, querendo ouvir detalhe por detalhe. E aí Paulo vai escrever uma carta, Colossenses, capítulo 1. Prestem atenção, como Paulo vai começar a escrever uma carta para um pessoal que ele não conhece, que está muito longe dele. E Paulo, diante de ouvir aquelas notícias preocupantes daquelas pessoas que Paulo já ama, Paulo vai escrever essa carta de Colossenses. Colossenses capítulo 1, comigo. Filhão, você tem um copinho d'água para o papai, por favor? Esqueci de pedir. Só um pouquinho, obrigado. Vou ler, vamos ler junto aqui, depois da parada para a aguinha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, olha que legal, que interessante aqui. Vamos dividir esses 2 versículos, vamos organizá-los da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem o remetente da carta, ou seja, quem está escrevendo a carta, o autor da carta. Quem é o remetente? Enquanto eu bebo água, vocês falam, vai. Paulo. Só Paulo? Timóteo está com ele. Embora Paulo é o autor principal, é o remetente principal. Quem está começando a escrever a carta? Legal. Então a gente tem aqui o remetente, Paulo, e o seu cooperador, o seu grande companheiro de lutas, Timóteo. A gente tem os destinatários. Quem são os destinatários dessa carta? Quem está recebendo essa carta? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então a gente tem o remetente, Paulo, a gente tem os destinatários e a gente tem agora a saudação inicial de Paulo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, remetente. Os destinatários, as pessoas, os membros daquela igreja, e a saudação inicial. Então, está bem dividido e organizado aqui. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Gente, olha como Paulo, ele é sábio, inteligente e perspicaz. Essa galera não conhece Paulo. Conhece, claro, de ouvir falar do apóstolo Paulo. E Paulo não começa a carta dizendo de servo ou amigo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Sabe por que ele faz isso? Ele quer dar um tom de que é uma carta oficial. Um caráter oficial essa carta. Apóstolo significa mensageiro de Cristo, um procurador, um representante oficial de Deus. É mais ou menos como você está
na sua sala de trabalho e de repente você recebe um comunicado do presidente. O presidente quer bater um papo com você. Não soa diferente? Não dá um outro peso para a gente que ouve? É aquela criança que está na escola e de repente, no meio da aula, a professora chega no ouvido do aluno e diz: você precisa dar um pulo na sala do diretor. Entendem? Paulo quer dar um tom aqui de que o apóstolo está falando, alguém que tinha representação direta de Deus. O apóstolo é aquele que teve e recebeu diretamente do próprio Senhor todos os fundamentos da fé. E Paulo teve esse contato direto com Cristo. Paulo se apresenta como apóstolo, entendendo que aquela igreja precisa entender que era uma carta oficial de um apóstolo, de um procurador. Gente, entendam. A ideia de apóstolo é mais ou menos a ideia de um representante de um rei. Ou seja, o representante de um rei, ele tem o mesmo peso do próprio rei que está indo visitar ou comunicá-lo. Então Paulo quer apresentar esse caráter oficial e sério e urgente de que Paulo, o apóstolo, o representante, o mensageiro do próprio Deus, está falando. Mas ele diz, e o irmão Timóteo, olha que interessante, presta atenção. Timóteo é alguém que acompanhava Paulo. Foi o maior amigo que Paulo teve, o maior companheiro de viagens, de ministério, de lutas. E essa igreja de Colosso, ela foi fundada depois de 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso. E sabe quem estava lá com Paulo? Timóteo. Timóteo conhecia algumas pessoas daquela igreja em Colosso. Ele sabia, ele conhecia. Talvez tenha comido um peixinho com azeite com alguns daqueles que moravam em Colossos. Um cafezinho do Guarizo. Paulo chama a atenção desses irmãos em Colossos que ele não conhece, dizendo: eu, apóstolo, representante oficial de Cristo, e o meu irmão Timóteo está comigo, aqueles que vocês já conhecem um pouco melhor que eu. Vamos aos destinatários. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Santos e fiéis é um termo que refere-se a crentes, especialmente a palavra fiéis. São cristãos. Essa carta foi escrita aos cristãos que estavam em Colosso. Santo tem 2 sentidos. Tem um sentido de constatação, ou seja, vocês já estão numa posição de que são santos diante de Deus. Povo separado. E o outro sentido é um sentido de alvo. Vocês são assim santos, mas vocês devem continuar vivendo assim, em santidade. Paulo quer provocá-los, estimulá-los, motivá-los a manter a fidelidade e a santidade. Saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é bonito demais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: amigos e irmãos de Colosso, recebam o meu abraço na graça e na paz de Deus. Recebam as minhas sinceras saudações na graça e na paz de Deus. Queridos, o título dessa mensagem é: Deus está presente na igreja. Se quiser colocar lá, Mateus. Deus está presente na igreja. Pode deixar, está ótimo. A mensagem central é que cada igreja local é instituição do próprio Deus. Deus está presente na igreja local. Deus está aqui.
E cada igreja é a instituição que pertence a Ele. Mas sabe o que é mais bonito? É que esses 2 versículos está cheio, inundado da referência que, embora Deus está presente na igreja, Ele tem o prazer de usar pessoas como eu e você que está aí sentado. São 2 versículos cheios dessa relação. Deus é o dono da igreja, Deus ama a igreja, mas Ele ama as pessoas que ali estão na igreja. E é sobre isso que eu quero me debruçar com vocês, em uma mensagem um pouco mais curta, por causa do horário, a gente não quer estender muito. Mas eu queria pensar com vocês a respeito de 3 pontos. O primeiro deles, que olhando esses 2 belíssimos versículos, em que Paulo se apresenta como procurador, como mensageiro do próprio rei, em que ele se apresenta aos crentes em Colosso, e ele deseja graça e paz da parte de Deus. Existem 3 pedras preciosíssimas nesses 2 versículos, que eu queria muito que a gente refletisse hoje, tá bom? Primeiro, é que Deus alcança a todos. Deus alcança a todos. Deus alcança um homem chamado Paulo, aquele tipo de parente, ou de amigo, ou de colega que você fala, esse jamais, nunca vai ser cristão. Nunca. Você olha para a vida dessa pessoa e você fala, esse nunca. A gente não fala, né? Mas a gente pensa. Deus alcança Paulo. Um cara que acorda de manhã com a certeza de que ia perseguir e oprimir cristãos. E termina o dia dele, no final da tarde, cego, sem enxergar, porque a graça de Deus o alcançou. Deus alcança homens como Paulo, gente que estudou desde pequenininho na principal e mais importante faculdade de religião judaica da época. Deus alcança Paulo. Queridos, não há um coração, por mais duro que seja, resistente à doce e penetrante graça de Deus. Mas Deus alcança homens como Timóteo. Talvez um jovem que cresceu num lar disfuncional, super tímido, com medo de tudo. O pai meio ausente da família, um pai grego, criado basicamente pela mãe, por aquela avó querida que enquanto fazia biscoito, via o netinho crescendo enquanto um biscoito e outro, falando da palavra de Deus para o netinho Timóteo. Deus alcança um jovem tímido, com um pai ausente, mas muito fiel no lugar onde ele morava. Deus alcança Paulo, Deus alcança um jovem chamado Timóteo. Deus alcança a todos. E Deus alcança não só a todos, Deus alcança a todos e em todos os lugares também. Em Roma, gente, Paulo está em Roma, uma grande metrópole. A igreja foi estabelecida praticamente nos 3 anos em que Paulo estava em Éfeso, uma grande cidade, movimentada socialmente falando, mais ou menos como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, grandes metrópoles. E Deus leva o Evangelho para essas grandes cidades. Mas sabe uma coisa muito legal e muito bonita?
é que Deus também ama as pequenas cidades. Aquelas que você tenta achar no mapa do estado de São Paulo, você não consegue, nem está lá. De tão pequena. Aquelas que tem só o coreto. Queridos, presta atenção. A cidade de Colosso era uma cidade ali localizada no chamado Vale de Lico, num vale. E Colosso estava perto de Hierápolis, outra cidade, e Laodiceia. Cidades famosas, as três, por serem fontes naturais de águas medicinais. Posso imaginar a galera saindo de Éfeso ou das cidades vizinhas para tomar banho de água terapêutica. Mais ou menos como a gente sai daqui hoje e ali para aquela região, São Lourenço, Águas de Lindóia e Águas de São Pedro, tá certo? 3 cidades ali, naquele circuito das águas, em que cidades conhecidas por terem águas mais frescas, né? Quem nunca tomou água a São Lourenço ou Lindóia? Queridos, Deus alcança a todos e Deus ama alcançar todos os lugares, as grandes metrópoles e as pequenas cidades do mapa. Colosso era uma região das 3 cidades, era a cidade que tinha menos prosperidade, tinha menos água termal, era uma cidade, junto com as outras 2, num vale, chamado Vale do Lico, e uma região conhecida por ter um cinturão de uma terra vulcânica. Embora um terreno vulcânico, um terreno extremamente fértil para gramíneas e para pastagens. Ovelhas iam pastar ali em Colosso. Isso começou a trazer mais prosperidade para a cidade, lã. E para melhorar um pouco mais, as cidades ali tinham uma substância chamada depósitos de greba. Era mais ou menos uma tinta que ficava ali naquelas águas ali meio lameadas. E essas tintas que estavam ali, por causa do terreno vulcânico da região, estavam trazendo prosperidade às cidades, que começou a abrir tinturaria em cada esquina. Só que mais ou menos no ano de 60 a.C., um pouco antes dessa carta ser escrita, por causa da região de um terreno altamente vulcânico e uma região suscetível a terremotos, as 3 cidades foram atingidas por um terremoto e foram destruídas. Adivinhem qual das 3 cidades foi a mais destruída? Colosso. Colosso parou de crescer, gente. Colosso, perto das outras 2, começou a se tornar uma cidade insignificante. Uma cidade onde ninguém mais falava, ninguém mais visitava, porque chegavam em Colossos, havia só ruínas. Enquanto que Laodiceia e Hierápolis, por terem muito mais águas e fontes de águas, se recuperou muito rápido do terremoto. Mas Deus escolheu Colosso para alcançar aquelas pessoas com a sua graça. Não é lindo isso, gente? Como é bonito a gente ver em cidades pequenas, muito menores que a cidade que a gente mora, Deus usando pessoas para começar a montar pequenas comunidades de gente fiel. Há uns 3 anos atrás estive em Londres estudando, fazendo um curso. Gente, eu fiquei impressionado de ver como, especialmente a Inglaterra, está distante do Senhor, muito secularizada. Mas nesse curso eu pude ver algumas poucas pessoas, muito jovens, se reunindo em pequenas igrejas. Gente fiel, onde Deus alcançou. Deus alcança a todos, todo tipo de pessoa, de gente. E Deus alcança todos os lugares.
Gente em São Paulo, gente em Atibaia. Pode ir para o segundo, mano, por favor. Mas Deus não só alcança, e Deus é especialista em alcançar, né? Ele vem e alcança o nosso coração, a nossa vida. Mas Deus também transforma. Deus alcança pessoas em todos os lugares, mas Deus também transforma. E sabe do que mais? Deus transforma desconhecidos em irmãos. Gente, isso não é lindo? Paulo não conhece ninguém daquela igreja. E Paulo está dizendo: o irmão Timóteo de vocês está aqui. E Paulo está dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, uma das grandes maravilhas de ser alcançado por Deus é que Ele transforma pessoas desconhecidas em irmãos da mesma família, do mesmo Pai. Eu lembro quando a gente, né, linda, fomos lá para fazer evangelismo em Cananéia, nas vilas ali de pescadores, ali naquela região. Gente, como é legal, como é incrível você chegar em lugares, em pessoas que você não conhece, mas que você senta na mesma mesa, dorme às vezes na mesma casa, e você percebe que você é amado por aquela pessoa por uma razão: você é irmão dela em Cristo. Quem nunca passou por essa situação? Colega de trabalho, você percebe que tem alguém lá que é irmão teu. Deus transforma desconhecidos em verdadeiros irmãos. Mesma família, mesmo pai. Me lembro quando fomos para uma cidadezinha bem desconhecida, no sul da Espanha, Jaén, 2006. Gente, a gente chegou lá, imagina, com uma equipe de futebol, 12 jogadores e as esposas. E a gente nunca tinha visto aqueles irmãos. A gente foi para evangelizar as escolas. E a gente foi tratado como se a gente fosse amigo de longa data. Sabe por quê? Porque Deus transforma desconhecidos em irmãos. Mas Deus faz mais. Ele não só transforma desconhecidos em irmãos, mas Deus também transforma, preste atenção aqui, Deus transforma ímpios em santos. Uau! Versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Deus transforma uma pessoa ímpia que está andando naquela direção em uma pessoa santa, fiel, que vai andar na direção da cruz. Deus transforma pessoas ímpias em santas. A palavra santa traz a ideia de alguém que é exclusivo de Deus, possessão exclusiva de Deus. A palavra santa traz a ideia de alguém consagrado para um determinado fim, viver uma vida dedicada a Deus. Santos traz a ideia de que agora, eu e você, que antes, lá atrás, antes de conhecer a Cristo, vivíamos uma vida dedicada a agradar a nós mesmos. A pergunta que a gente fazia era:
o que eu posso fazer para trazer mais prazer a mim mesmo? O que eu posso fazer para ter mais benefício próprio? O que eu posso fazer para ser mais feliz? O que eu posso fazer para ter mais sucesso? O que Deus fez, agora as perguntas mudaram. O que eu posso fazer para buscar o maior bem da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? A pergunta agora é: o que eu posso fazer para mostrar maior amor pelo perdido? A pergunta que eu faço agora como santo é: o que eu posso fazer para ser mais parecido com Cristo no trabalho? Deus transforma ímpios em santos. O ímpio gosta de viver como um porquinho, ama voltar correndo para a lama. Gente, nós que fomos alcançados pela graça, temos que odiar viver uma vida de porco, que ama, não aguenta ver uma oportunidade que quer voltar para a lama onde você viveu. Não. Você pode viver a sua vida como um felino, um gatinho, não um porquinho. Estava tentando descobrir no caminho, né, linda? Qual que é o animal mais limpo que tem? O que ama ficar limpinho? É um gato. O gato adora ficar o tempo inteiro se limpando. Ele fica incomodado quando tem sujeira. Mas a gente gosta muitas vezes de viver como porquinho. Não vê a hora de voltar para a lama. E Deus diz: não, o santo vive como felino. Quer ficar limpo. Viver limpo. Recebi essa semana de um amigo daqui, também de um grupo de pastores, um zap, um vídeo, vocês devem talvez ter recebido também, muito interessante, em que uma pessoa lá do interior, acho que de Minas, ele relata como ele estava ensinando as pessoas num estudo de quinta-feira à noite na igreja dele, a ideia de ser alcançado por Deus, se tornar uma pessoa santa. E ele conta mais ou menos assim: o que Deus faz com uma pessoa é mais ou menos como a gente cozinha, a gente faz com a mandioca, para transformar a mandioca em farinha. Deus faz assim. A mandioca a gente precisa arrancar da terra, tá certo? Não é isso? Gente, a gente vive em Atibaia, tem que ter uma mandioquinha na terra, vai. A gente não tem mandioca ainda, né, linda? Não precisa ter mandioca. Mais uma para a coleção da hortinha do fundo da casa. Gente, a mandioca precisa ser arrancada da terra. Deus fez assim com a gente. Ele nos arrancou do mundo. Só que para arrancar a mandioca, para ela sair, você tem que arrancar com raiz, com força. É assim que Deus faz com a sua graça. Ele nos arrancou de uma vez do mundo. Aí, a mandioca vem o quê? Sujinha, não vem? Cheia de terra, né? Cheia de raiz, de terra. Precisa limpar. Vai limpar a mandioca. Vai lavar a mandioca. É o sangue de Jesus que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Depois da mandioca lavada, ela precisa ser descascada. Queridos, a mandioca está cheia de impurezas e veneno também. Esqueci o nome agora do veneninho que ela tem. Precisa ser descascada. É o trabalho de Deus na vida de um novo crente que dói às vezes. Dói ou não dói o que Deus faz? Ele nos descasca, machuca muitas vezes. E aí a mandioca vai para o moedor.
tem que ser moída para começar a virar farinha. Deus nos coloca muitas vezes no moedor e Ele nos moe para começar a trabalhar e moldar o nosso caráter. E por fim, para virar farinha boa, depois do moedor, a mandioca precisa ir para a prensa, ser prensada. E aí você vê uma farinha com todos os seus venenos retirados e impurezas, uma farinha pura. E ainda assim, depois, vão haver dois tipos de farinha da mandioca. Aquela farinha mais fina, melhor para ser trabalhada, e a mais grossa, que talvez vai precisar de dar uma peneirada. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos arrancou deste mundo, nos descascou, nos moeu, nos levou para a prensa. E Ele diz: agora é para viver em santidade, como farinha boa, para produzir um bom bolo, um bom pão, fruto de um trabalho de Deus em nós. Que tipo de farinha você tem sido? O quanto você resiste ao descascar, ao moer de Deus na sua vida? Aprendemos nesses 2 versículos que Deus alcança a todos. Todo. Gente muito estudada, gente pouco estudada, gente mais extrovertida, gente tímida e medrosa como Timóteo. Deus alcança a todos e todos os lugares. Grandes metrópoles, Roma, Éfeso, Colosso, uma cidade destruída, depauperada pelo terremoto. Estamos aprendendo que Deus transforma desconhecidos em irmãos. E estamos aprendendo que Deus transforma pessoas ímpias em santas. Mandiocas em boa farinha. E por fim, pode colocar aí, Manu, por favor. Eu gosto desse ponto aqui. Posso contar para vocês o segredo? Eu gosto de todos, mas esse eu gosto bastante. Comigo, Deus alcança, Deus transforma, mas Deus oferece graça e paz. Vamos ler a última parte de novo aqui, finalzinho do versículo 2. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus alcança, Deus transforma e Deus oferece para mim e para você graça e paz. O que Paulo está querendo dizer aqui com graça e paz não é um boa sorte, não é um recadinho assim rápido. O que Paulo está esboçando aqui é uma preocupação sincera de que aquela igreja, preste atenção nisso, que aquela igreja compreenda o valor da graça. Que aquela igreja compreenda com sinceridade o valor da graça e o valor da paz. É isso que Paulo quer dizer. Recebam da minha parte, que estou muito longe, que não conheço vocês, uma preocupação sincera da minha parte, de que vocês de fato compreendam o quão precioso é a paz e a graça de Deus para vocês viverem. Graça, favor imerecido. Essa saudação é uma saudação comum das cartas de Paulo, mas nessa carta, especialmente nesse trecho, ele dá uma enriquecida no termo graça e paz.
Graça aqui é o mesmo sentido de Efésios 2:8, pela graça sois salvos. E paz aqui tem a mesma ideia de Filipenses 4:7. Lembram? Estudamos aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus em súplicas e ações de graças as suas orações. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É dessa paz que Paulo está falando. É o mesmo termo aplicado a João 14:27, quando Jesus diz: eu deixo com vocês a minha paz vos dou. Deus alcança, Deus transforma e Deus oferece graça e paz àquela comunidade pequena e a nós aqui. Gente, sabe o que é lindo? Deus chama a mim e a você que está aí sentado e sentada a sermos portadores dessa graça e dessa paz. Você é um portador da graça e da paz de Deus. No ambiente onde você está, você precisa ser e deve ser um representante, um portador que carrega a graça e a paz de Deus, aqueles que estão perto de você. Isso não é bonito, gente? Sabe por que essa igreja de Colossos existiu? Porque havia portadores da graça que estavam lá em Éfeso, como se a gente estivesse aqui em Atibaia, mais ou menos. E depois de você ser impactado aqui em Atibaia pela mensagem de um apóstolo, você diz: não, essa mensagem não pode ficar só comigo. E você pega o seu carro, você vai lá para Água de São Pedro, vai para Lindóia, e você começa a pregar o Evangelho, e você percebe que as pessoas começam a aceitar o Evangelho ali. Essa igreja só existiu porque pessoas portadoras da graça foram até aquela cidade pregar o Evangelho. Interessante que Paulo, como um portador da graça, começa a sua carta sem fazer nenhuma crítica, nenhum julgamento de como eles estavam vivendo. Sabe por quê? Porque um portador da graça, ele não está preocupado inicialmente em julgar e fazer crítica. Ele está preocupado em trazer alívio e paz a uma igreja que está com medo e não sabe direito o que fazer. Deus alcança, Deus transforma e Deus oferece graça e paz. E Ele usa pessoas para serem portadores, representantes, graciosos e pacíficos do próprio Deus. Sabe que quando a gente vai para a praia, agora os filhos estão um pouco maiores, já não brincam muito disso, mas menorzinhos, eles gostavam de ficar longe do mar, cavocando na areia um buraco, até encontrar água. E eu via que começava a demorar, ficava dizendo: gente, vamos um pouquinho mais ali perto da água, e vocês vão ver que sai água. Não, a gente quer cavocar aqui. E às vezes não saía, porque eles não tinham paciência de cavocar bastante. Aí eles percebiam que para sair água mais rápido, tinha que ir para mais perto da água. A gente fica cavocando no seco às vezes, né? E Deus diz: a minha graça é como essa fonte de água aqui, esse mar aberto aqui. Vem cavocar perto, que vocês vão receber da minha graça. A graça de Deus, ela é mais ou menos como um poço inesgotável, acessível e suficiente.
Deus alcança pessoas de todos os lugares. Deus transforma desconhecidos em irmãos. Deus transforma ímpios em santos. Gente que vivia como porquinho e que agora vai viver como felino. Para não falar gatinho, felino, fica mais. E por fim, Deus oferece graça e paz. E Ele usa você e eu como portadores dessa graça e dessa paz. Amém. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, por entendermos que o Senhor alcança pessoas, todo tipo de gente, de todo tipo de lugar. Lugares grandes, lugares pequenos, o Senhor alcança. Deus, obrigado porque aprendemos que o Senhor transforma meros conhecidos ou desconhecidos em preciosos irmãos, filhos do mesmo Pai, da mesma família. Deus, muito obrigado porque o Senhor transforma um ímpio, como nós éramos, em pessoas separadas para viver exclusivamente para os Teus fins e propósitos. E Deus, muito obrigado, porque encontramos da Sua parte graça e paz, fonte inesgotável, sempre acessível, sempre suficiente para suportarmos as lutas e dificuldades da vida, para lidarmos com os enganos e, por fim, para amarmos pessoas como o Senhor nos amou. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Será que o Pedrão volta para dar o recado? Você tem um boletim ainda? Legal, tá com as crianças de ali fora, na varandinha. Então eu falei, nossa, vou fazer um barulhão. Nem o violão, nada? Vocês não ouviram nada? Nossa, ótimo, legal. Turma, no boletim aí, temos alguns avisos importantes. Então, a ocupação da igreja está em 143 vagas. Então, como temos 100 pessoas aqui, e agora saindo a parede vai ficar muito mais tranquilo, os irmãos não precisam mais fazer inscrição, porque a gente consegue acomodar todo mundo, tá bom? Saindo para o projeto do engenheiro, então a gente executa isso daí, ainda deve demorar um pouquinho. Eu vou reunir o grupo para a gente conversar essa semana sobre o que nós vamos fazer, tá bom? Turma, nós estamos então aos poucos retomando aqui as coisas da igreja. Então hoje recomeçamos a escola bíblica e vamos ter dia 3 de setembro, oração com caldo. Dá uma olhada aí no calendário. O pessoal perguntou se faz afogamento aqui na igreja. Não, ainda não. É só no dia do batismo que a gente faz isso. A gente traz nesse dia de oração com caldo, cada família que pode, traz um pouquinho de sopa, uma panelinha de sopa. Lembra desse daqui, doutora Deise? Foi a senhora que trouxe aquela de capelete? Nossa, inesquecível, inesquecível. Então, tem sopa de capelete, lembro de creme de brócolis, sopa de legumes. Então, é torcer para estar frio aqui no dia 3. Então, a gente come juntos como igreja e depois a gente ora por 1 hora, tá bom? É uma das programações. Agora, anota aí dia 29, item 4 dos avisos. Nós precisamos eleger a diretoria administrativa. Vou pedir, se você faz parte da diretoria da igreja, me procurar, se possível hoje, porque eu tenho algo para te comunicar, tá bom? Então, os irmãos da diretoria, para a gente fazer depois a eleição daqui a 15 dias, para dar tempo de, ao renovar o mandato, não travar nossa conta nesse ano. Há 2 anos atrás, nossa conta ficou travada uns 15 dias, né, Andrés? Que dia 1º de outubro renova o mandato dos irmãos que forem eleitos para a diretoria da igreja. Segundo semestre, agora os jovens estão com o Daniel e com a Carol. Foi legal ontem?
Por que não rolou esfirra na minha casa depois? Eu fiquei chateado, fiquei esperando. Não, Chegou lá, você não comia e já trouxe de volta. não acredito. Né? Comeram uma esfirrinha ontem, gostoso, hein? Muito bom. Até esfirra de paçoca, cara, não conhecia. Ah, é? Esfirra de paçoca com doce de leite. Pois é, eu também não conhecia, né? Mas com os adolescentes foi muito mais legal, não foi, turma? Não rolou esfirra porque pra gente é coisa pequena. Falando dos adolescentes, os pais dos adolescentes então vão ter reunião comigo, por gentileza, pelo Zoom nessa semana, justamente para a gente definir quem vai trazer a esfirra. Não, temos que tomar algumas decisões juntos, e uma delas com respeito à alimentação dos adolescentes. Cara, foi muito legal estar com eles, jogamos um vôlei ontem. Essa turma agora está dominando o vôlei. Nós já estamos desafiando os jovens da igreja. Para daqui uns 6 anos vocês vão ver. Nossa. Mas, pais, nós vamos ter reunião essa semana para a gente tomar algumas decisões, tá? Preciso da ajuda de vocês para tomar decisões. Eu vou conversar com o Daniel essa semana, mas me parece que ficou um pouco corrido hoje de manhã o horário. Não ficou? O que vocês acharam? O coffee break ficou corrido? O que vocês acham de fazer às 9h30? Vocês preferem dormir? Ponto é, vocês querem dormir 15 minutos a mais? Ou... Então, peraí, 9h30? Olha, 9h30 é o limite. A turma dos 15 minutos. Nós vamos conversar, nós vamos tomar uma decisão, tá? Como eu fiquei... Isso, talvez espere um pouquinho para mexer, tá bom. Então, semana que vem estamos juntos novamente nessa toada, ver como que isso se dá, né? E agenda aí, dia 11 de dezembro, nós agendamos lá no Projeto Alcance, a nossa igreja comemorou o aniversário alguns anos lá, só que a última vez que a gente marcou, veio a pandemia por 2 anos seguidos, e agora nós vamos fazer o encerramento de várias atividades do ano, celebração de Natal, essas coisas, lá no Projeto Alcance. Então, anota aí para você não viajar nessa época. Não, eu ia para a Espanha, não vai. No dia 11 de dezembro a gente está junto, celebrando 2 anos difíceis da pandemia, então, esse retorno gradual a gente celebrar como igreja. Temos vários irmãos nos visitando, todos muito, muito queridos e bem-vindos, tá bom? E Deus abençoe muito vocês. Está orado já, não? Ou quer que eu ore agora? Acho que a bênção sacerdotal. Então vem cá. Eu vou orar então para a gente encerrar o nosso culto. Senhor, obrigado mais uma vez. Tempo tão especial que nós temos tido hoje. A sua graça está aqui. E eu te peço que o Senhor nos abençoe ao longo da semana, resolvendo as questões da igreja, da parede, as conversas e reuniões, e que seja uma retomada tranquila e segura. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Uma alegria estar com todos. Valeu.